Olá, tudo bem? O assunto do momento é a construção do Plano Safra, sempre na busca por previsibilidade e planejamento que fazem diferença para todo o agronegócio, né? Para a produção brasileira, que precisa encarar diferentes cenários de custos e de mercado. As entidades estão colaborando para enviar sugestões para o mapa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E hoje eu convidei a superintendente técnica adjunta da CNA, Fernanda Chuantes, para este debate. Tudo bem, Fernanda? Marcelo, obrigada pelo convite. Imagina, eu sei que você se atém muito e também é especialista, se tornou uma especialista principalmente na questão do seguro rural, então a gente consegue ter uma noção do que está sendo construído. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de ouvir de você é como é feita como é elaborado esse conjunto de sugestões para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na hora de construir cada plano safra. Então, Marcelo, o Ministério da Agricultura, ele sempre faz um convite às entidades para colaborarem com sugestões para a construção do Plano Safra. E esse ano, algumas federações já encaminharam e a CNA ainda está trabalhando na elaboração desse documento. Até o ano passado, a gente fazia encontros presenciais com produtores em todas as regiões do Brasil, e no ano passado, pela primeira vez, a gente teve que fazer isso de forma virtual, o que a gente vai repetir nesse ano. Então, a gente já teve algumas reuniões da nossa Comissão de Política Agrícola, o assunto também já vem sendo debatido nas comissões de produtos agrícolas e pecuários aqui da CNA, e nessa semana, ou no máximo na próxima, a gente também vai distribuir uma pesquisa aos produtores que são assistidos pela assistência técnica e gerencial do Senar. Isso porque, nos 2 últimos anos, há um indicativo do governo de priorizar pequenos e médios produtores com as políticas públicas, e fazer uma melhoria no ambiente regulatório para que os grandes produtores possam captar recursos em outras fontes de financiamento. E a gente tem visto aí a MP do Agro, o FIAGRO, que foi instituído realmente para que os produtores que têm mais condições de acessar mercado de capitais e mercados financeiros consigam acessar o crédito a parte do Plano Safra. Então, nossa ideia ao aplicar esse questionário, essa pesquisa com os produtores que são assistidos pela assistência técnica e gerencial, é trazer para dentro da nossa proposta as demandas que eles realmente têm lá na ponta ao contratar o crédito, quais são as prioridades, quais são as principais dificuldades que eles encontram. E às vezes não é exatamente o acesso ao crédito, mas tudo que está relacionado, são custos cartorários, custos com projetos, produtos de seguro que às vezes não estão adequados à atividade ou à região dele. Então, nossa ideia é trazer tudo isso para a gente também conseguir reduzir as burocracias que são inerentes à política. Fernanda, você falou um ponto muito importante, porque cada vez mais vai ficar escasso essa questão de conseguir juros subsidiados, né? E essa abertura com essa questão de você conseguir trazer novos financiadores, seja externo, interno, isso é um caminho que vai acontecer para não depender de poucos bancos no Brasil? Essa é uma agenda que a CNA, em conjunto com o Ministério, tem trabalhado já há algum tempo também. E nessa agenda, a gente vê algumas medidas estruturantes, que inclusive a CNA já teve reuniões com o presidente do Banco Central, com a própria ministra, com as instituições financeiras. No ano passado, a gente participou de um grupo de trabalho buscando ver onde é possível reduzir custos de fiscalização, diversos custos que as instituições financeiras têm, e que, no fundo, quem vai pagar é o produtor rural, que é o tomador do crédito, né? No caso do crédito rural. E aí, dentro dessa agenda estruturante, 2 pontos que a gente vem trabalhando é essa questão de estimular que novas instituições financeiras participem da política de crédito rural, da forma como ela é operacionalizada hoje, por meio da equalização da taxa de juros. E isso porque, gerando mais competição, a nossa expectativa é que os custos administrativos e tributários, que são uma parcela que os bancos acabam
cobrando do governo para operacionalizar a política, haja mais concorrência. A gente tem um estudo aqui na CNA que mostra que as cooperativas de crédito, esse custo administrativo e tributário delas é bem inferior a de outras instituições financeiras. Então, uma coisa que a gente tem defendido há alguns anos é o fortalecimento das cooperativas de crédito. E como parte dessa agenda estruturante também, a gente tem trabalhado a questão de revisão da regulação prudencial, que é o quanto as instituições financeiras são obrigadas a fazer de provisionamento de perdas quando elas estão emprestando recursos para o crédito rural. E a gente trabalhou bastante com as instituições financeiras e também com o Banco Central para entender essa questão, porque como as normas do crédito seguem um acordo de Basileia e a carteira de agronegócio não é tão forte em outros países como é no Brasil, a gente acaba seguindo uma regra geral que exige um provisionamento muito semelhante ao do cartão de crédito, ao que os bancos precisam provisionar para possíveis perdas no cartão de crédito. E, em contrapartida, o setor imobiliário tem esse provisionamento muito menor do que o agronegócio. E o nosso agronegócio tem tido uma inadimplência baixa, o governo tem adotado diversos instrumentos para mitigação de riscos, tem incentivado que os produtores adotem instrumentos de mitigação de risco. Então, essa é uma outra agenda que a gente vem trabalhando de por que muitas instituições financeiras não têm atuado tão forte no crédito rural, porque às vezes essa questão da regulação prudencial, do quanto elas são obrigadas a provisionar para possíveis perdas, tem incentivado elas a direcionar seus recursos para outros segmentos e não para o agro, que é o setor pujante no Brasil e que a gente quer efetivamente que mais instituições financeiras, que fundos de pensão, fundos de investimento vejam o agro com essa competitividade que ele tem e com os riscos que de fato tem, porque nossa atividade tem muitos riscos, mas a gente tem diversos mitigadores de risco que o produtor adota e que o governo tem estimulado que sejam adotados. Então, há uma discrepância entre a regulação prudencial que é aplicada à carteira do agro e as políticas que o governo tem adotado para estimular a gestão de riscos. Certo, Fernando? Não, isso é importante, porque é uma construção, uma transição, na realidade, nessa questão de crédito para o agronegócio, mas é uma construção que está sendo feita dessa forma para você fazer, como você fala, agenda estruturante, acho que é um nome bem correto. Quais os pontos prioritários apontados até agora dentro deste novo cenário que é este ano de 2021? Na verdade, na negociação desse plano Safra 21-22, a gente tem um cenário diferente do que foi o ano passado, quando a gente tinha um ciclo de flexibilização da política monetária, que a Selic vinha só caindo, né, no período de negociação do plano Safra. E agora a gente está experimentando justamente o inverso. O Copom aumentou um pouco a meta da Selic na última reunião e a expectativa é que vá aumentando até o final do ano. Então, o impacto disso é que a gente vai precisar de mais recursos para equalização, né? Ou a taxa de juros para o produtor rural tende a ser maior, o que a gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer, porque atrelado a isso tem a questão da votação do orçamento, que aconteceu na semana passada no Congresso, e a gente teve alguns cortes nos recursos de equalização à taxa de juros, que acabou sendo direcionado para outras contas do Ministério da Agricultura. Então, esse ambiente traz uma certa incerteza, e a gente ainda está num período muito inicial dessas negociações. Agora, o que os produtores nos trazem, e não é só nesse ano, há vários anos, são quais são os programas prioritários para o setor, que é a questão dos investimentos em irrigação, em armazenagem, em função do nosso déficit de armazenagem, de incorporação de tecnologia para ganhar competitividade, e também do programa ABC, que é um programa que a gente consegue vender no mercado internacional, que mostra a sustentabilidade da nossa agropecuária. Então, do que a gente já recebeu até agora, esses seriam os 4 programas prioritários para a área de investimento.
além, é claro, do seguro, porque o estímulo ao seguro e aos outros instrumentos de gestão de riscos, eles estão relacionados a toda essa agenda estruturante que eu citei também, e tendem a estimular os investidores privados a entrarem com mais força no agro, porque assim, dificilmente eles vão investir num pequeno e num médio produtor, ainda mais se ele não adotar instrumentos de gestão de risco. Então, essa realmente é uma política importantíssima para a gente conseguir atrair novas fontes de recurso para o setor. Tá certo, exatamente esse é o ponto, né? Quando você coloca a gestão de risco no aprendizado do produtor, que é o que está acontecendo, de que realmente ele tem que fazer essa mitigação para conseguir um juro mais adequado no mercado privado, né? Então, essa é a questão. Você apontou muito sobre o seguro rural, nós tivemos aí o primeiro orçamento seria de 1 bilhão e 61 milhões de reais, e agora entrou no orçamento 967, quando se esperava chegar a 1,3, não só pelo crescimento da busca pelo seguro rural, mas também pela nova realidade dos preços das commodities, que isso interfere no preço final da apólice, né? Como é que está essa construção, que a gente fala em previsibilidade e tem que combinar com orçamento? Você tem aí essa discussão que são várias entidades estão sendo acionadas para darem sugestões também para um plano trienal do seguro rural 2022-2024. Qual é a análise que você faz desse novo momento? Nós temos um estudo aqui na CNA que a gente elaborou em parceria com a Exalc, que mostra que em 2019 o mercado já teria condições de absorver 1 bilhão e 600 milhões em subvenção ao prêmio, que são apólices que já têm sido contratadas pelos produtores rurais fora do programa de subvenção. Então, o ideal seria que todos os produtores conseguissem acessar a subvenção, porque isso que você trouxe, quando o custo de produção aumenta, como nesse ano, em que o fertilizante aumentou muito no mercado internacional em função da desvalorização cambial, também aumentou em reais para o produtor, o custo do seguro vai ficar mais elevado, ou se ele contratar um seguro que cubra a receita dele, também vai ficar mais caro, porque o preço de soja, milho, das atividades pecuárias está realmente mais valorizado do que em anos anteriores. E aí, quando o prêmio naturalmente fica mais caro, essa redução de 85 milhões que a gente teve no orçamento, ela vai trazer alguns impactos sobre o setor, com certeza. Agora, a política, desde que a ministra assumiu, ela tem conseguido aumentar gradativamente o volume de recursos que está sendo direcionado para essa política. E, ao mesmo tempo, tem diversos projetos que estão rodando no mapa que levam informação ao produtor rural, e onde tanto o produtor quanto o corretor, os peritos, todos os agentes que estão nesse mercado têm a oportunidade de contribuir para a melhoria dos produtos de seguro. E isso é um processo bastante importante para o desenvolvimento desse mercado, essas ações que estão relacionadas também ao aumento da subvenção, porque é importante o produtor ter uma boa experiência com o seguro que ele está contratando, senão, se ele precisar da indenização e o risco não tiver coberto, ou ele não tiver entendido bem qual foi o nível de cobertura que ele contratou, e ele precisar da indenização e não conseguir acessar, para ele vai achar que a política não serve para ele, vai preferir que o governo gaste esse dinheiro com outra coisa. Então, a gente vê com muito bons olhos esses projetos que estão todos relacionados à tentativa de aumentar mais a subvenção para alcançar mais produtores, porque vai permitir um crescimento organizado desse mercado. E, de fato, uma boa experiência para o produtor é o que vai fazer ele enxergar essa política como bastante útil para ele continuar contratando. E isso tudo, como a gente comentou anteriormente, tem reflexo sobre a política de financiamento, sobre a política de assistência técnica, até sobre a comercialização dos produtos dele. Entender esses mecanismos refletem em todas as outras políticas que ele pode acessar. Certo, Fernando, você colocou que realmente é uma construção, ainda bem que se chegou a cogitar de se liberar todos os recursos de uma vez, independente de cultura, ainda bem que não fizeram isso, porque
porque você está estimulando uma concorrência e as seguradoras não vendem dinheiro, elas vendem produtos de seguro, né? Estão cada vez mais especializadas, a concorrência é saudável, mas a questão de, por cultura, a liberação, como você sabe do processo para conseguir o PSR, não é um processo tão simples, né? Depende de vários fatores. Eu acho que esse é um ponto que vai se aprendendo com a prática, correto? Na verdade, a gente tem atividades que as seguradoras têm produtos de seguro muito mais avançados em relação a outras atividades. E também é importante o projeto Monitor de Seguros Rurais do MAPA, porque ele permite que setores que hoje não são atendidos suficientemente pelas seguradoras possam levar para São Paulo, né, para as seguradoras, o que de fato o campo está precisando. Então, quando a gente coloca todo mundo no mesmo bolo, produtores de grãos, por exemplo, que têm produtos de seguro muito mais desenvolvidos e que é um público que conhece mais do seguro, pode ser que a maior parte do recurso seja direcionado para essas culturas que já têm mais essa cultura de utilização do seguro. E no caso das atividades pecuárias, da aquicultura, por exemplo, a gente ainda é um mercado bem incipiente de produtos de seguro. Então, a gente ainda precisa de incentivos para que as seguradoras entrem nesse mercado e que nós, enquanto setor produtivo, a gente mostre quais são as nossas necessidades que têm que estar contempladas numa pólice de seguro. A gente está vendo que nem o caso da uva, né? Como ele está há muito mais tempo no mercado, as seguradoras estão se adaptando e eu acredito, dentro do que a gente vem colocando, um dos seguros até mais completos que já tem hoje no mercado, porque há uma evolução, como você mesmo diz, né? E agora está surgindo também os seguros paramétricos de uma forma também de construção. Então, isso tudo a gente acredita que aponta para um futuro de desenvolver cada vez mais esse amadurecimento do seguro e vai entrar diretamente justamente nessa questão de buscar um financiamento de safra mais adequado, correto? Exatamente. Quanto mais opções, tipos de seguro o produtor tiver à disposição, quanto mais seguradoras atuarem no nosso mercado, melhor para o produtor, porque isso vai gerar concorrência, gerar o desenvolvimento de produtos, assim como a gente vem buscando em outras políticas, como a de crédito, que é novos ofertantes de crédito para o setor. A mesma coisa a gente espera para o mercado de seguros, mais opções de produto, porque o Brasil é muito grande e produtos que às vezes se enquadram numa determinada região para uma atividade não são exatamente a necessidade do produtor que está em outra região. A fruticultura é um exemplo clássico disso. Fruticultura no Sul é completamente diferente de fruticultura no Nordeste. Então, realmente, quanto mais seguradoras, mais produtos, melhores opções para o produtor rural. Tá certo, Fernanda, é só para a gente ir finalizando até, né? Diante desse cenário de pandemia que a gente vem enfrentando, né? Que é um cenário triste, que não é um cenário muito fácil para ninguém, né? Isso é um cenário mundial. Especificamente para a construção de um plano safra, muda alguma coisa, principalmente em questão de recursos? Há uma preocupação com essa relação do cenário de pandemia com a construção de um plano safra? O cenário de pandemia exige direcionamento de recursos muito maior tanto para a saúde quanto para atender a população vulnerável, que de uma hora para outra não pôde vender os trabalhadores informais que deixaram de ter renda, o desemprego que a gente não consegue sair desses 14% de desempregados que a gente tem. Então, exige um direcionamento de recursos para a população que está muito mais vulnerável. Então, esses cortes que a gente já teve em relação ao orçamento da agricultura e que a gente não sabe muito bem como vai se desdobrar ainda, porque foi no final da semana passada, né? Se há possibilidade de suplementar esses recursos, tanto para o seguro quanto para o crédito, traz esse desafio adicional, porque assim, a gente está demandando recursos do orçamento para outras áreas, que tem uma demanda muito maior nesse ano, em função tanto das restrições, em função da pandemia, quanto em função das pessoas que realmente que estão hospitalizadas, dos recursos que a gente precisa para vacinar a população.
Então, tudo isso traz incertezas adicionais que a gente vai ter que ver agora durante a negociação do Plano Safra, quanto efetivamente o governo vai conseguir garantir e principalmente executar ao longo do ano. Porque também não adianta a gente colocar no orçamento 2 vezes mais do que o setor realmente precisa em equalização e depois começar a contingenciar e cortar, e quando chega lá em outubro, novembro, a gente não tem à disposição do produtor os recursos tanto para o financiamento quanto para a subvenção ao prêmio do seguro e, eventualmente, para alguma política de apoio à comercialização. Então, mais do que garantir o orçamento, é preciso que o que está no orçamento seja, de fato, executado posteriormente e a gente não passe o ano inteiro sofrendo com possíveis cortes que o governo possa fazer. Tá certo, conversei com a superintendente técnica adjunta da CNA, Fernanda Schwantz. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Marcelo. Está aí, foi muito importante essa entrevista com a superintendente técnica adjunta da CNA, Fernanda Schwantz, que realmente respondeu com propriedade diante de todo esse cenário, de todas essas incertezas e nessa construção da chamada agenda estruturante. Gostei muito desse nome, porque realmente a gente precisa estruturar toda a base para ter um futuro diferente, para realmente ter um plano de safra que seja plurianual, que seja realmente previsível para o produtor rural e para todos os players deste mercado. Até a próxima!